temos o inconsciente. Todos os nossos atos, emoções, são memórias de longas datas que persistem e que, por hora, ficam inconscientes para que a gente possa desenvolver como espíritos, como centelha divina que somos. Então, foi só para a gente explicar isso aí, e nós falamos que isso tudo está ligado a experiências ruins e traumas. É por isso que, muitas vezes, na fase adulta, começando na infância, na pré-infância, né, a adolescência, a gente percebe alguns distúrbios nas crianças, ansiedade, crianças que falam em suicídios, crianças numa tristeza, chora muito por qualquer coisa. Então, essas irritabilidades a gente vai conseguir entender tanto pela psicanálise quanto também pela doutrina espírita. Então, nós vamos entrar aqui. Os eventos traumáticos, eles costumam trazer prejuízos à vida emocional de qualquer criatura, de qualquer pessoa, principalmente naquelas em que já se encontram mais fragilizadas. Você já deve ter ouvido falar que a infância é uma fase com grande influência na vida adulta, isso é fato. Isso pode ser explicado por que as experiências vivenciadas quando somos pequenos permanecem marcadas para sempre na nossa mente, inclusive aquelas que não foram muito prazerosas. Isso aí pode transformar ou pode ser a causa dos traumas que nós carregamos, pois nós conseguimos, nesse tempo de vida, onde vem a formação da nossa personalidade, com os valores de família, e aí entra os traumas de infância. Como nós somos espíritas, mas também estamos dentro da ciência, a psicanálise ela não alcança ou não coloca essa objetividade, que os nossos traumas podem estar ligados ao passado, em outras vidas, mas coloca que está ligado aos traumas, iniciando no útero. A diferença que eles fazem são essa. Mas como nós temos o conhecimento, que muitos dos traumas nós trazemos de outras vidas. Então, a responsabilidade dos traumas da infância começa aí. O cérebro de uma criança pode ser comparado, achei interessante isso aqui, a um favo de mel vazio que está prestes a ser preenchido, né? O nascer, o estar ali com a família. Isso significa que tudo aquilo que for presenciado, escutado nessa fase, será absorvido e guardado. Nós sabemos que a criança, quando está no útero da mãe, ela guarda traumas dessa época, da concepção. Por exemplo, uma criança que não é muito bem-vinda, ela sente toda a sensação de rejeição. Isso fica no seu inconsciente. E mais tarde a gente vai perceber uma criatura que se sente menor, uma criatura que tem uma necessidade muito grande de carinho, uma criatura que tem muita necessidade de chamar atenção. Por quê? Ali está a avaliação do trauma ocorrido no período de gestação. Mas o que são traumas de infância? Muitas questões ou experiências negativas da infância ficam guardadas no subconsciente, né? Que é o pré-consciente, e vão se manifestar somente na idade adulta, que podem gerar sofrimentos emocional e levar ao surgimento de doenças psicossomáticas. Então, todas as nossas doenças psicossomáticas, ela está ligada ao psicossoma, ela está ligada ao corpo, ao físico, mas, acima de tudo, uma interação muito grande da emoção. Então, esses são os denominados traumas, acontecimentos que doem, que marcam e se fazem presente até os dias de hoje. Não cicatriza. Sempre que você movimenta, que vai naquele caos, que adentra aquele quarto escuro, sangra. E muitas vezes
a criança não tem entendimento. Então, quando você tem um trauma de infância e ocorre uma situação que se remete para aquele gatilho, você tem a mesma reação que você teve na infância, só que uma compreensão diferenciada. É muito interessante isso. Então, na infância, não temos o discernimento para filtrar o que é bom e o que é ruim. E assim levamos na memória todos os acontecimentos sem qualquer avaliação sobre aquilo. Porque a infância, nós não temos o discernimento. Isso é bom, isso é ruim, isso eu posso, isso eu não posso. É um acúmulo de situações, de vivências, de histórico, de acontecimentos que vão nos atropelando. E aí começa a marcar. Depende da sensibilidade de cada um de nós, depende da evolução espiritual, depende da família que nós estamos naquele momento. São N fatores para que possa gerar esse distúrbio emocional numa fase adulta. Com isso, o indivíduo que sofre com traumas costuma ter dificuldades para conviver em sociedade, dificuldade de relacionar, apresenta uma baixa autoestima muito grande e muita agressividade. A gente percebe uma agressividade. É a sua defesa, né? Então, o abuso sexual, a violência em casa, o trabalho infantil forçado, são uma realidade comum na vida de milhões de crianças. Nós estamos falando de hoje, da nossa atualidade. Esses são alguns problemas causadores de danos emocionais, os quais se revelam como a resposta do cérebro a um ou vários acontecimentos negativos que se passaram na vida do indivíduo. Gente, é interessante quando a gente adentra a essa situação e a gente começa a fazer uma avaliação da criança que nós fomos, do adulto que somos hoje. Nós que já somos avós, percebemos, mães e avós, nós percebemos os nossos filhos na infância, os nossos filhos hoje. E quando temos ao nosso derredor crianças, ou na família, ou que seja como professora, a gente percebe a divergência, né, as diferenças de como uma criança recebe uma coisa e como que a outra criança recebe a mesma coisa. A diferença de comportamento para uma mesma situação. Então, isso tudo reverbera a mente infantil, o acúmulo de situações. A ansiedade, o medo, a insegurança e até transtornos psicológicos são algumas consequências dos traumas. Eu, conversando com uma psicóloga, e ela espírita também, eu falava com ela sobre a questão de uma pessoa ter um problema sério de depressão ou de síndrome do pânico e que ela faz terapia a vida inteira e não consegue chegar a uma situação que lhe satisfaça, é uma explicação para que você vença esse medo, para que você vença essa barreira. E aí é o que a gente fala, quando nós não encontramos uma resposta nessa vida, essa resposta está em outra vida. Porque na outra vida, ela está mais distante, ela está no inconsciente e a gente precisa fazer um trabalho mais profundo para atingir. Então, a psicanálise, ela tem esse trabalho de intensificar, buscar a causa do problema. Por isso que a terapia com uma psicanalista, ela adentra, ela aprofunda muito na mente, no sentimento do paciente, para que ele possa, assim, se revelar perante a sua situação do momento, onde tem agressividade, onde tem insegurança, onde tem medo, onde tem ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tantas outras doenças que a gente está percebendo que nesse exato momento no planeta, né, no nosso Brasil, a gente vê que isso avoluma numa situação assim imensurável, né? E a gente está observando também o grande número de suicídios.
Tem uma fala de Divaldo Franco que ele fala que de 2003 a 2023 a 2025, 2023, 24 e 25, que nós vamos ter casos imensos a respeito de suicídios provenientes dos problemas psicossomáticos. Ele, inclusive, revela que chegaremos a um patamar que o suicídio vai ultrapassar o gráfico das mortes por acidentes nas estradas. Então, isso até amedronta a gente. Mas por quê? Porque a dor da alma, ela é muito intensa. Quem já teve depressão, síndrome do pânico, um caos nesse processo de ansiedade, quando os momentos vêm, quando você vivencia essa situação, a dor ela é muito forte, é uma angústia terrível. Então, isso faz com que a pessoa fale assim: eu preciso sair desse momento, eu preciso me desvencilhar. E a busca que tem é o suicídio, porque acha que com a morte ela acaba com aquela dor. Mas a doutrina nos ensina, e é comprovado, que você piora a sua situação, porque você vai viver dois caos, né? Era um problema para resolver, agora vai ser dois, porque você vai estar do outro lado da vida, com o arrependimento de ter feito aquele ato, vai enfrentar outros problemas, e o problema que você leva, ele não se desfaz. Então, essa ignorância espiritual fazem com que esse momento, no auge de uma crise, a pessoa busca desfazer da sua vida. Ela acha que é a única saída que ela tem, né? É por isso que nós estamos também passando por um processo de estar alavancando os estudos sobre a alma, né? Sobre os traumas, sobre a sociedade, os impactos que a sociedade, o externo, traz para cada um de nós, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nas nossas posturas com a vida. Então, em consequência disso, o trauma pode se manifestar na personalidade, no comportamento de quem o sofreu, e que gera impactos negativos na saúde mental. Então, isso quando a gente começa a estudar e a gente, como mãe, a gente começa a fazer uma avaliação e é muito intenso. Eu estou passando muito isso estudando a psicanálise. Então, eu deito e falo assim, nossa, mas como eu errei, eu achei que aquela atitude estava certa, mas aquela atitude estava errada. Então, eu acho que isso também é uma forma de autoconhecimento, sabe? É de você ter um processo onde você busca suas atitudes na tentativa de um acerto, mas você errou, porque nós estamos lidando com pessoas, estamos lidando com sentimentos, com emoções. E às vezes a gente acha que a gente é dono dos filhos e que o filho tem que fazer aquilo que eu quero e que eu acho que é certo. Então, a nossa imposição, muitas vezes, pode trazer uma intranquilidade, um transtorno psicológico muito grande, porque nós não conhecemos aquela essência divina, aquela sementinha de amor, né, que nós oportunizamos estar aqui na vida hoje. Então, o fato de vivenciar experiências traumáticas na família ou de sofrer situações ultrajantes, como abuso sexual, por exemplo, gera medo, gera revolta, gera insegurança por toda a vida. Mesmo que a gente está fazendo a terapia, está trabalhando, mas são cicatrizes que ficam à mostra por muito e muito tempo na alma, até que você busque um processo evolutivo de um entendimento e também do perdão, para que você consiga vencer essa barreira, transpor essa dificuldade. A infância é um período muito sensível, onde aprendemos muito, mas também nós somos muito expostos a todo tipo de coisa. E vai criando marcas e vai cicatrizando. E a gente carrega isso para o resto da nossa vida. É como se fosse uma malinha que a gente fecha, guarda e joga a chave fora, porque é difícil a gente enfrentar, é difícil a gente encarar, entender, compreender, né? Então, para algumas pessoas que tiveram infância difícil,
É difícil se lembrar desse período de suas vidas. Aí ela costuma dizer: eu não tive infância. A minha infância foi muito difícil, eu não lembro muita coisa da minha infância. Na verdade, é uma forma que ela tem de fugir. Faça de conta que esse período não aconteceu, né? Isso é muito normal, a psicologia explica isso. Você é como se você colocasse a folha dos seus livros, coloca um clipe que nem você mesmo quer ler, porque é doído, são momentos que marcam muito. Elas podem ter algumas lembranças soltas, mas nada que seja relevante o suficiente para construir uma memória significativa. E, na verdade, essa memória significativa é onde está o nosso trauma. Porque quando a gente recebe esses impactos de dor na infância, e por a gente não ter entendimento, a gente guarda aquilo ali, porque aquela dor ela é grande. Como eu não sei expressar, ou como nós não sabemos expressar, nós vamos expressar pelo choro, pela rebeldia, pela agressão. Então, assim, tem N situações para você expressar essa dor. E nós, que não conhecemos e não sabemos, né, dos nossos filhos e as atitudes que tivemos para poder reverberar essa situação, a gente fica, ô menino chato, ô menino bobo, para com isso. A gente começa a criar situações para não aceitar aquele grito de uma alma, né? Menino emburrado, tudo menino emburra, tudo ele dá resposta, a resposta na ponta da língua. Ali é uma agressividade, é uma forma de falar, eu estou machucado. Cadê seu carinho? Cadê seu amor? Então, por isso, os pais, os professores e responsáveis pela educação das crianças precisam ter um máximo cuidado com o modo como se expressam ou se comportam diante dos pequenos. E eu vou mais além, minha gente. Não é só diante das crianças, é diante de nós, da nossa idade que nós estamos agora. Porque nós falamos da infância, porque na infância ele não tem capacidade de entender. E ele se esconde a sua dor através, ou melhor, ele coloca a sua dor através das lágrimas e de atitudes. E nós que trazemos as nossas dores nessa fase que estamos vivendo, também muitas vezes colocamos em prática, né? Quando damos as nossas más respostas, quando a gente tem alguma coisa que a gente gostou, a gente é agressiva, quando a gente fala mal, quando a gente tem alguma atitude para tentar assim, vou dar uma rebaixada aqui, deixa eu dar uma rasteira. Isso são atitudes também que mexem com os nossos traumas. Porque a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, vem de onde? Vem da nossa infância, da nossa formação psicológica, do nosso psique. É por isso que é chamado psicossoma ou doenças psicossomáticas, que vem da alma e que transfere para o físico. Esses sentimentos bloqueiam substâncias cerebrais responsáveis pelas emoções positivas e comprometem o desenvolvimento físico e cognitivo da criança. Nós temos boas substâncias que o cérebro, né, constrói, a dopamina, a serotonina, né, a oxotonina, e várias outras que nos dá alegria, nos dá bem-estar, nos dá prazer, que a gente vai sorrir, que a gente está feliz. Isso é construído nas nossas mentes através do nosso cérebro. Com esses traumas, com esse sentimento bloqueado, é impedido a fabricação dessas substâncias. Então, com isso, o que ocorre? O sofrimento, a tristeza, a angústia, e isso na criança ela vai afetar o seu cognitivo. Essas situações expõem a criança ao quadro de tristeza durante a infância e que pode manifestar como doenças emocionais mais tardiamente. Logo, muitos distúrbios mentais que surgem na fase adulta têm origem na infância. O mesmo pode ocorrer na idade adulta, através de perdas, de rupturas, partida de alguém que é muito importante, rompimento de um laço afetivo, desligamento de um emprego,
né? A separação, o divórcio, a morte de alguém muito querido. Isso tudo também nos traz traumas. Essas rupturas mexem muito com o nosso emocional. Ainda traumas como abuso sexual, além de trazer sintomas emocionais e comportamentais devastadores, podem também perdurar por toda a vida. São os motivos para que as dores de origem emocional ela aflore, que ela venha com muita intensidade. No entanto, é importante ressaltar que os traumas de infância nem sempre irão se manifestar da mesma forma nas pessoas. Muito pelo contrário. Tudo vai depender dos mecanismos emocionais que essa pessoa possui, além das suas habilidades de processar cada acontecimento. Isso é muito interessante porque depende do nosso grau de evolução, depende do nosso grau de amadurecimento, de maturidade e os passos que nós estamos dando na vida. Então, se a gente fizer uma avaliação em 2 adultos e 2 crianças, uma mesma cena, e a gente pedir para contar, a gente vai ver que tem história diferenciada. É provável que a gente faça uma avaliação e fale assim, engraçado, eu não olhei por esse lado, não, eu não vi isso, outro eu vi, né? Então, é o nosso senso de observação e como acomoda em nós um acontecimento. Esse acontecimento, uma vez que ele adentra ao nosso emocional e à nossa mente, nós vamos desvendá-los e contá-los da forma que nós sentimos, da forma que nós presenciamos, porque está muito relacionado com o nosso comportamento emocional. Então, por isso que a gente vê, mas fulano aconteceu a mesma coisa, tá aí de boa, conseguiu sobressair. Sim, ele conseguiu, mas o outro não conseguiu. Por quê? Porque cada um de nós temos uma identidade e, em especial, uma identidade emocional. Ninguém enfrenta a mesma circunstância da mesma forma. Cada um dentro da sua, vamos dizer, da sua caminhada. Traumas psicológicos ou trauma infantil são compilados de acontecimentos que acabam gerando desconforto na criança, mas também deixam cicatrizes profundas na sua mente. Essas situações podem ser as mais variadas, mas sempre tem um impacto brutal na emocionalidade desses pequenos, deixando-os com feridas ao longo de uma vida, por mais que eles não interpretem dessa forma. E eu trouxe aqui, de uma forma bem vaga, sabe, bem generalizada, alguns sinais de traumas da infância, né? Apetite muda, dificuldade para dormir, dificuldade em prestar atenção ou se concentrar, dores de cabeça, aumento da agressividade, problemas de interação com outras crianças, uma dificuldade de socializar, problemas na escola, às vezes é agressivo, ou com os colegas. Então, ela é um impacto, né, de situações. E comportamentos regressivos. Que comportamentos regressivos? Isso aqui daria uma palestra, né? Acho interessante a gente estudando até a forma da gente dormir na fase adulta. Muitas vezes, situações que estão ocorrendo, preste atenção como que a gente deita e encolhe todinho, como se quisesse o útero da mãe. É como se a gente quisesse voltar, porque essa situação ela está tão tensa, ela está tão doída, que seria tão bom que se eu pudesse voltar ao passado e entrar dentro do útero da minha mãe. São comportamentos regressivos. É como se você quisesse sair daquele tempo. Como você não conhece o presente, mas conhece o passado, voltar ao passado, em especial na busca da sua célula maior, que é a mãe ou o pai, então isso dá um certo conforto. É muito interessante poder estudar o ser humano e as suas emoções. E a gente consegue fazer uma visão, sabe, muito grande dos comportamentos, das falas das pessoas. É super interessante. E eu vou deixar isso aqui para a próxima, porque nós vamos entrar em transtornos mentais, que vai ser mais profundo. E a gente fica aqui, né? Foram 30 minutos, o tempo bom, deu para a gente tirar algumas dúvidas. Se vocês têm alguma coisa para colocar, eu acho que o momento é agora.
ou para complementar, ou para jogar alguma dúvida, porque eu já posso trazer na próxima aula. Alguma pergunta, alguma fala? É o povo que está quietinho. É que foi muito bem explicado, Fatinha. Que bom, graças a Deus. Estou conseguindo chegar ao meu objetivo, que é colocar da melhor maneira possível, bem didático, para a gente poder entender. Gente, então aí nós estamos encerrando. Amanhã, se Deus quiser, estaremos no nosso Evangelho. Por hoje, fecho os estudos.